Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Joyce Rocha Teles, eu tenho 24 anos, sou aluna do curso de História da Universidade Veiga de Almeida e estou no 7º período. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para o Enem sobre o tema Era Vargas, que é um tema que vem caindo muito nas questões do Enem desde 2012. Bom, nessa revisão nós vamos abordar o varguismo e suas contradições e vamos desenvolver a habilidade de identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, ok? Para elaborar esse material, eu usei como fonte uma apostila que eu usei no pré-vestibular social que eu fiz do CCERJ, tá? Que é essa apostila aqui. E o livro Populismo e Sua História, que é do historiador Jorge Ferreira. Ele é até professor da UF, enfim. Como a gente sabe, a Era Vargas ela começa em 1930 e vai até 1945. E dentro desses 15 anos de governo, ela é dividida em 3 partes. A primeira é conhecida como governo provisório, que vai de 1930 a 1934, e ela é caracterizada por uma centralização política, onde o Vargas governava através de decretos-lei, que nada mais é do que tudo que ele decretava se tornava lei. Mas aí você pode me perguntar, Joyce, não existia Constituição na Era Vargas? E eu vou te responder que no início da Era Vargas, o Brasil possuía a Constituição de 1891. Só que ela foi anulada pelo Vargas no início do seu governo. Também durante o governo provisório, o Vargas ele nomeia interventores em cada estado que eram militares que apoiaram o seu golpe em 1930, e esses interventores meio que obedeciam às ordens do Getúlio Vargas. Esses interventores eles foram colocados no lugar dos governadores estaduais após o início do governo Vargas. Dentro desse primeiro momento que o Vargas ele cria as leis do trabalho como uma forma de ganhar a população trabalhadora, ganhar o carinho, da população e diminuir o grande número de revoltas por parte dos trabalhadores. E aí ele instituiu, então, o número de horas, a partir das leis trabalhistas, ele instituiu o número de horas que se devia trabalhar, o salário mínimo, o dia de folga. Aí a gente pensa, nossa, como Vargas foi bonzinho, né? Então, claro que não. Mas por quê? Porque ele só instituiu as leis trabalhistas com o intuito de movimentação do mercado financeiro. Uma vez que o mundo capitalista estava sofrendo com os impactos da crise de 29 nos Estados Unidos, a crise de 29 aconteceu nos Estados Unidos e abalou o mundo capitalista. E a economia brasileira ela precisava de gente para produzir, mas também precisava de gente para comprar. E por isso foi instituído o salário mínimo, para que o trabalhador ele pudesse ter um poder de compra, e por isso também o dia de folga, para que ele pudesse consumir nesse dia. Então, assim, não vamos pensar que o Getúlio Vargas ele foi uma pessoa boazinha, que estava querendo o bem do trabalhador. Não, ele estava instituindo as leis trabalhistas para movimentar a economia. Porque se eu ganho 10 reais, eu não vou conseguir comprar uma coisa de 15 reais. Mas se eu ganho um salário mínimo de 100 reais, eu vou conseguir comprar uma coisa de 15 reais. Então foi meio que essa a ideia do Getúlio Vargas ao instituir as leis trabalhistas. Dentro desse primeiro momento também, a gente tem a instauração do voto feminino e do voto secreto. Esse voto feminino ele foi ele foi conseguido através de muita luta e não aconteceu só no Brasil não, tá? É o que a gente chama de sufrágio universal, onde todas as mulheres conseguiram o direito ao voto no mundo. Não em todos os lugares, claro. E aí, no voto secreto, ele é um fator de grande impacto na política brasileira.
Porque se antes, com as oligarquias, os oligárquicos, né, eles podiam controlar o voto de cada cidadão, porque se o voto não era secreto, eu sabia em quem você ia votar. Então eu podia te chantagear ou ameaçar sua família para que você votasse no candidato que eu quero, né? E aí, com o voto secreto, esse sistema de cabresto, né, que é conhecido, ele vai se encerrando. Durante esses 4 anos, de 1930 a 1934, o Vargas ele governou sem uma constituição. Mas em 1934 ele começa a ser pressionado por São Paulo, que começou a sentir o seu poder diminuído no contexto político. E aí acontece a Revolução Constitucionalista, onde São Paulo entra em luta armada contra o Getúlio, questionando o tempo de duração desse governo provisório, porque se já estava durando 4 anos, que provisório dura 4 anos, né? E aí, questionando esse tempo de duração do governo e solicitando uma nova constituinte. Daí então, após essa pressão feita por São Paulo e alguns outros estados brasileiros, Getúlio Vargas convoca uma assembleia para a criação de uma nova Constituição, que ficou conhecida como a Constituição de 1934. Essa Constituição, ela consolidou as leis trabalhistas, sendo criada então a CLT, que vigora até hoje, que é o que a gente conhece, né? Carteira de Trabalho, CLT. E além disso, essa Constituição definiu que as primeiras eleições para presidente seriam de forma indireta. E eles mesmos, né, os assembleianos, que votariam para presidente, e assim eles elegeram Vargas. E aí a gente dá início à segunda fase da Era Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Nessa fase, o contexto do mundo ele estava bipartido, estava bipolarizado entre regimes de extrema-direita em ascensão na Europa, que é o caso do nazismo e do fascismo, e de outro lado, a gente tem o comunismo da União Soviética, que foi instaurado após a Revolução de 1917. E aí todo esse contexto bipartido impactou também a política brasileira, tendo a criação de 2 partidos, a A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, que era um partido de extrema direita com inspiração de regimes fascistas, que eram totalmente contra o liberalismo, ou seja, o Estado tinha sim que intervir na economia, e eles acreditavam que os comunistas eram os grandes inimigos da nação, né? E cultuavam um grande líder como salvador da pátria. Já a ANL, que era o outro partido que surgiu, que é a Aliança Nacional Libertadora, defendiam a reforma agrária, eram contra o fascismo, acreditavam na liberdade de expressão, na criação de leis que favorecessem o trabalhador, ou seja, era um partido de esquerda, né? Já apresentando essa bipartização, essa bipolaridade aqui no Brasil também. E essa polarização entre a esquerda e a direita, ela era vista também nas ações de Vargas, que na verdade ele ia onde que seus interesses seriam atendidos. E aí, dando direito aos trabalhadores, ele se aproximava de uma política de esquerda, mas ao mesmo tempo que mantinha uma ditadura no seu governo, ele era uma pessoa contraditória, né? Como que eu prego a libertação dos trabalhadores, indústria nacional, fomentação do comércio e ao mesmo tempo me mantenho numa ditadura onde só eu tenho voz? E aí o Vargas, ele via a ANL como uma inimiga para o governo dele. E ele espalhava, né, para a população que a qualquer momento o Brasil iria sofrer um golpe comunista. Que na verdade não era ele que espalhava, né? Esse possível golpe comunista era um fantasma da época e que não não existia essa história só no Brasil. Ela caminhava por toda a América Latina, tá?
E aí eles tinham esse medo. Essa tentativa teoricamente aconteceu quando a intentona comunista em 1935 tentou acontecer. Mas aí não deu muito certo e isso fez com que se extinguisse de vez o Partido Comunista e a ANL. E aqui vale a pena citar o Plano Cohen, que foi uma conspiração elaborada por militares brasileiros para fazer com que o governo acreditasse na possibilidade de um golpe comunista. E é com esse Plano Cohen que é instaurado o Estado Novo, que aí o Vargas se viu na necessidade de defender o país instaurando uma ditadura. Tem um filme brasileiro que narra muito bem essa parte da história, que é o filme Olga, que ele mostra toda essa perseguição aos comunistas e aos opositores do governo e a forte influência que o Brasil tinha lá do eixo Roma-Berlim, né? Mussolini, Hitler, a Europa face nazista. E aí a gente chega então à nossa última fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, quase 10 anos. E nesse período, Vargas centralizou todo o poder em suas mãos. E aí não havia mais eleições, não havia mais congresso, não havia mais partido. De fato, foi um governo autoritário de 37 a 45. E aí ele elaborou outra Constituição, adoro a Constituição, né? Que ficou conhecida como Polaca. Por que Polaca? Porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, também porque a maioria das prostitutas que estavam no Brasil, no Rio de Janeiro, nessa época, elas eram traficadas, era o tráfico humano. E aí, como a prostituição sempre foi vista como algo ruim para a sociedade, e as prostitutas da Europa eram chamadas de polacas, a Constituição ficou conhecida com esse nome por conta disso. E aí a gente pode até problematizar isso, né? Porque é incrível como o contrabando de mulheres não era visto como algo ruim, mas a prostituição era. Mas esse é assunto para outro vídeo. E é durante o Estado Novo que é criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que serviu como órgão de censura para filmes, livros, comerciais contrários ao regime varguista. Mas também era um mecanismo de criação da imagem do Vargas como salvador da pátria, como amigo da nação, amigo do povo, pai das crianças, pai dos pobres, né? E a partir daqui que cria-se essa imagem do Vargas. E aí é uma característica muito comum de regimes totalitários, de regimes autoritários, essa saudação, essa idealização de um líder salvador. Além de tudo isso, a gente não pode deixar de citar sobre a industrialização do Brasil durante a Era Vargas, porque ele acreditava muito no capital nacional como forma de gerar emprego para os brasileiros. E aí ele criou inúmeras indústrias de bases no Brasil que forneciam matéria-prima para os outros países. É do período Vargas a criação da Vale, que a gente conhece até hoje, tá? E da CSN. A CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi construída sem empréstimos com o estrangeiro. E aí você vai me perguntar como conseguiu-se essa construção. Ela foi construída com recursos dos Estados Unidos numa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como assim? Os Estados Unidos financiou a construção da Companhia Siderúrgica em troca de bases militares brasileiras. O que mais uma vez chama atenção para a contradição que existia durante o regime Vargas, porque ele era um ditador e o que a gente esperava dele durante a Segunda Guerra Mundial é que ele se aliasse ao regime fascista. No entanto, ele se aliou a quem atendeu aos seus interesses financeiros, que no caso foi os Estados Unidos, né? Um regime democrático contrário ao autoritarismo que estava acontecendo na Europa nessa época.
Com essa entrada na guerra, algumas medidas foram adotadas com relação à política no Brasil, tá? Pois não tinha como Vargas ter apoiado o lado democrático e continuasse mantendo uma ditadura. Com isso, houve a criação de partidos como a UDN, o PTB, o PSDB e o retorno do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Alguns militares começaram a manifestar insatisfação com o governo Vargas, mas a população ainda queria o Vargas no poder, porque eles associaram muito a questão dos direitos trabalhistas com a presença do Vargas no poder. Ou seja, se ele saísse, os trabalhadores perderiam esses direitos. E aí deu-se então o início ao movimento de queremismo, que foi um movimento político que queria a permanência do Vargas. Esse movimento ele foi idealizado pelos trabalhadores justamente por medo de perderem os direitos adquiridos durante o governo Vargas. Por fim, em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas ele sofre um golpe de Estado pelas Forças Armadas e ele foi destituído do poder. E quem se tornou presidente foi o Eurico Gaspar Dutra. E com isso a gente fecha o ano de 1945, encerrando a era Vargas, esse primeiro momento de Vargas na presidência. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham conseguido compreender as contradições da era Vargas. Tenham uma boa prova no Enem. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.